Fala, gatos voadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer um videozinho e hoje vai ser um vídeo de perguntas e respostas. Eu tinha postado, para quem me acompanha lá no Instagram e lá no Facebook, eu tinha postado lá uma foto lá, pergunte que eu respondo. Demorou um pouquinho para poder responder, mas estou aqui para responder algumas perguntas, não dá para responder todas, até porque tem uma lista de perguntas aqui para responder para vocês. Então vou tentar responder o máximo possível e algumas também que eu lembrar, talvez, se der tempo, a gente vai fazer, beleza? Antes de mais nada, uma das perguntas mais frequentes é justamente sobre a rede de retorno. Essa rede que está aqui atrás de mim. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link onde eu gravo quando eu estava fabricando ela, né? Passo a passo, dizendo quais são os produtos que eu utilizo e tal, quais são os materiais que eu preciso para poder fazer isso aqui. E claro, a pergunta mais frequente, a mais insistente é que rede é que eu utilizo. É uma rede normal de baliza, uma rede de gol, uma rede de pesca até deve dar, mas precisa ser nylon para poder ser resistente, para aguentar os chutes, né? Mas é uma rede normal, não é difícil também de fazer. O mais difícil de fazer é justamente a armação e depois é só esticar ela com elásticos. E simples assim, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde você pode ver tudinho. E agora, voltando ao assunto principal desse vídeo aqui, eu queria começar com a pergunta do Fabrício Oliveira, que ele me pergunta: há quanto tempo você trabalha com piso? Porque, para quem não sabe, eu trabalho aqui no Canadá com piso de madeira, com instalação, com reparação, principalmente com a lixação. Eu lixo a madeira velha e coloco o verniz novo. Fabrício, eu faço isso já há 12 anos, desde que eu cheguei aqui no Canadá. Não foi sempre, né, mas eu fiquei pelo menos uns 3 meses trabalhando no restaurante, quando eu voltei a trabalhar com piso de madeira, chegando aqui. Vindo agora para a pergunta do Leandro Brito: é normal ralar os joelhos quando a gente cai, quando a gente pula? É normal sim, mas se for com muita frequência tem uma coisa que está errada aí. Tem muito goleiro que quando cai utiliza os joelhos para poder amortecer a queda. É aí onde está o erro. Até eu mesmo, de vez em quando eu me arranho, mas se eu for contar quantas vezes eu me arranho por ano, seria 3 ou 4 vezes, às vezes por um acidente. Eu não tenho nenhuma marca aqui para poder mostrar para vocês. Então, se você está arranhando com muita frequência, é porque tem alguma coisa errada. A não ser que você joga no terrão, porque um terrão, obviamente, aquilo é como uma lixa mesmo. Então, quando você cai, mesmo caindo de lado, é normal que machuque o joelho. A pergunta do Matheus Ferrari: qual a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade talvez seja manter a calma quando eu vou jogar com os pés, quando eu preciso jogar com os pés durante um jogo. Mas no 11 contra 11, no 7 contra 7 dá pra gente se arranjar e eu ainda continuo mantendo a calma. Até acho que eu jogo melhor jogando no 7 contra 7 do que no 11. No 11 é federado, todo mundo quer ganhar, cada competição vale muito, então o pessoal não tem pena de você. Se você demorar muito com a bola no pé, ele vai mesmo te bater, né? Como já aconteceu já esse ano, eu machuquei o dedo, como vocês lembram, machuquei o dedo, uma bola que já estava na minha mão, o cara veio e chutou na minha mão. E o ano passado com o Bucanier eu dominei a bola no pé e quando eu ia chutar a bola para frente, o cara entrou, fez uma entrada, né, meio que maldosa, e arrancou meu joelho do lugar, eu tive que sair do jogo. Então a minha dificuldade seria essa, né, de poder sair com mais facilidade durante o 11 contra 11, mas no 7 contra 7 é de boa. Eu acho que seria a minha maior dificuldade, ou talvez por falta de dificuldade foi essa que eu disse. Temos a pergunta do Francisco Alves. O Francisco Alves, lá em Portugal, ele está me perguntando qual é o meu guarda-redes, o meu goleiro favorito. Bom, não é segredo nenhum quando às vezes eu posto lá no Facebook ou no Instagram, falando sobre o Júlio César, né? O Cezinha, que foi goleiro do Flamengo e jogou algumas Copas do Mundo com o Brasil, né? O Inter de Milão, teve passagem lá por Toronto também, né? Então não é segredo nenhum. Por que eu escolhi ele, né? Claro, pela técnica dele como goleiro, o jeito dele jogar, o estilo de jogo dele, tanto que algumas pessoas já me compararam os meus saltos com os saltos dele. Talvez eu sempre vendo o Júlio César jogando, ele acabou me influenciando. Claro, aprendi coisas com o Cacilhas também, com o próprio Buffon, sempre olhando como eles fazem. Teve uma vez que eu tinha assistido o Cacilhas jogar e ele fez uma saída que eu fiquei impressionado. Foi uma bola que quicou no chão, subiu mais ou menos na altura do peito do atacante e ele saltou na frente ali e conseguiu tirar a bola. E eu fiz isso quando ele estava no Brasil. Eu tinha mais ou menos 17 ou 18 anos. Aconteceu exatamente a mesma coisa, só com um pouco mais baixa a bola.
Mas eu saí exatamente como o Cacilhas e consegui interceptar. O fato é que, como aquilo ficou gravado na minha cabeça, eu não tinha feito aquilo no treino, até porque são lances que não acontecem frequentemente. Então, como eu tinha guardado aquilo na minha mente, foi que instantâneo. Eu vi a bola quicar, subir no peito do atacante, eu fui lá e defendi exatamente como o Cacilhas. Mas voltando ao Júlio César, ele, para mim, eu acredito que ele é um exemplo não só como goleiro, como atleta, mas também como pessoa. Se você observar como ele é fora dos campos, como ele fala, como ele protege até os próprios companheiros, como foi em 2014, quando a gente levou 7-1, como todo mundo sabe que a culpa não foi dele, mas mesmo assim ele não queria botar a culpa em ninguém. Então são detalhes assim que me fez tê-lo como ídolo. Acredito assim que eu posso dizer que como um ídolo. O Nadson, como se sente sabendo que pode ser um espelho para tanta gente? Olha, para mim, no meu dia a dia, eu não fico pensando nisso, sabe? Não é só em momentos como esse, como você me fez essa pergunta, como outras pessoas também às vezes vêm me falar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que eu começo a pensar, poxa, realmente é algo incrível. Mas saindo ali da rede social e vivendo a minha vida, eu sou uma pessoa comum, como qualquer um, como você, como o João, como o José, como todo mundo, né? Eu não fico pensando nessas coisas. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, então a gente vai vivendo a vida como deve ser. Não sou nenhuma celebridade, não acredito que eu sou nenhuma celebridade, até porque ainda preciso trabalhar para poder viver, né? Para poder pagar as contas. Celebridade não trabalha para pagar as contas, né? Vive brincando. O Caio Ramos tá me perguntando, você já tem um patrocínio fixo? Não, eu não tenho patrocínio fixo, mas claro, eu sempre fico esperando, não pedindo, mas sempre esperando que apareça uma oportunidade boa, né? Claro, teve algumas pessoas, algumas empresas até, algumas marcas que vieram me oferecer algumas coisinhas e tudo, mas a gente também tem consciência do que a gente pode fazer, como o próprio Nadson acabou de comentar, a gente sabe como a gente pode influenciar as pessoas, e então eu tento ter o máximo de cuidado para poder não misturar as coisas e acabar também perdendo com isso, né? Temos a pergunta do Romeu Bernardes. Após um tempo parado, o que você indica para voltar a ter confiança? Romeu, primeiro você tem que jogar com frequência, né? Porque é com o ritmo de jogo que você vai ter, vai ganhar essa confiança. Em segundo lugar, se você começar a chegar mais cedo nos jogos e nos treinos para poder fazer um aquecimento, você vai sentir uma grande diferença. Porque eu vejo até comigo mesmo, eu tenho uma frequência de 3 a 4 jogos por semana, às vezes um pouco menos. Semana passada eu não joguei por causa do trabalho, por exemplo, mas que uma semana já faz uma grande diferença para mim. Mas mesmo com essa frequência de 3 jogos, se eu chegar muito tarde no jogo e não fazer os meus aquecimentos, eu não vou jogar a partida inteira da maneira como eu deveria jogar. Então por isso que eu prefiro chegar cedo, e normalmente eu chego primeiro que todo mundo. O pessoal quando está chegando, eu já estou aquecido, já estou descansando do meu aquecimento, né? Então eu acho que se você chegar um pouco mais cedo, vai te ajudar pra caramba nos aquecimentos. Uma pergunta do Gustavo Coura. Como você conheceu o futebol no Canadá? Olha, não foi fácil, né? Porque o futebol no Canadá, principalmente na minha época, 12 anos atrás, o futebol não era tão comum, não era tão popular como está sendo agora. Então não era todo mundo que jogava. Ainda hoje não é assim, né? Mas já melhorou bastante. Então quando eu cheguei, não falava língua, não falava francês, não falava inglês, não conhecia ninguém, a parte dos amigos portugueses que eram amigos da Rita, que também jogavam e tudo. Eu tinha pouco tempo por causa do trabalho. Quando eu cheguei, comecei a trabalhar no restaurante, e no restaurante era das 9 da manhã até a hora que fechasse. Às vezes, por vezes, eu chegava em casa 1h30 da manhã, então era o dia todo trabalhando, não tinha tempo para fazer isso. Quando tinha uma folga, até porque a folga que a gente começou a ganhar era 2 meses e meio depois de começar a trabalhar, então já estava um pouco tarde. Aí comecei a conhecer o pessoal, foi quando eu comprei uma bola de futebol para mim, comprei um par de luvas e comecei a ir para o campo sozinho, né? Porque eu esperava que, por exemplo, quando eu aparecesse com a bola, que alguém ia aparecer, como no Brasil, a gente chega no campo com a bola sozinho, vai sempre aparecer gente para jogar. Não era o caso aqui. Foi quando eu comecei a convidar as pessoas para jogarem comigo, né? Seria o contrário, eu vi o pessoal lá jogando e eu ia chegar, aí eu posso jogar com vocês, e aí fui começando a jogar. Alguns deles jogavam em equipe já também, foi aí que me convidaram para jogar pelos Jets, e aí eu comecei a jogar pelos Jets. Depois disso aí fui jogando por outros clubes, pelo FC L'Assomption, né? Foi o meu primeiro clube semiprofissional aqui, mas foi a partir de tudo isso aí. Temos a pergunta também do Igor Barbosa. Já pensou em desistir de tudo? Do canal, do Canadá, de ser goleiro? Olha, de algumas coisas eu já pensei em desistir sim. Do Canadá não,
porque é uma vida aqui, né? Eu não vim para jogar futebol, eu vim aqui para viver com a Rita. Quando eu conheci a Rita, ela já morava aqui, então eu vim por causa dela. Então desistir do Canadá não, porque desistir do Canadá seria desistir dela. Do canal e de ser goleiro, eu passei por um momento, né, pouco tempo também, né, que eu pensava, tô passando uma má fase, aquela coisa que todo mundo passa, mas depois a gente vai ganhando experiência, depois a gente diz, uma fase passa. Foi aí que eu decidi parar. E no caso do canal, às vezes me dá vontade de parar pela quantidade de pessoas que me pedem coisas e eu não posso oferecer. A única maneira que eu consigo dar alguma coisa é justamente pelos sorteios e concursos. E todos os dias, frequentemente, há 5, 6 pessoas por dia que me pedem chuteiras, luvas, né? E eu não posso dar isso. Eu não, como eu acabei de dizer no início do vídeo, eu não sou celebridade, eu não sou rico, eu preciso trabalhar para poder manter a minha família, manter a minha casa, manter as minhas despesas. Então, como não tenho meios para dar tudo, eu vou até ser sincero com vocês, algumas mensagens que eu recebo e que prefiro até não responder porque eu não gosto de dizer não. E entre dizer não e dizer sim, digamos assim, quando eu tenho que dizer não, eu prefiro não dizer nada, né? Eu prefiro fingir que não estou ouvindo, que eu não ouvi, mas eu me sinto muito mal em fazer esse tipo de coisa, porque infelizmente eu ainda preciso fazer isso. Eu tenho ideias para o futuro, quem sabe, se tudo der certo e quem sabe eu tenho um patrocínio forte e tudo, que possa me ajudar a ajudar pessoas, principalmente a cidade onde eu nasci, onde eu cresci. Claro que eu vou ajudar os goleirinhos, o clube, onde eu mesmo participei, as escolinhas de futebol lá onde eu jogava, né? O 2 de julho de Feira de Santana, que eu participei também, que tinha o treinador Raimundo, conhecido lá em feira como Morcego, né? Então, tem muita coisa que eu quero fazer, mas eu não posso, né? Eu fico de mãos atadas. Então a única maneira que eu posso fazer é justamente com sorteio, quando algumas marcas podem me oferecer uma luva para fazer um teste, depois eu faço um sorteio com elas. Então é só nesses momentos que eu penso em parar, né? Porque é muita gente pedindo e muita coisa que eu não posso fazer. Essas perguntas que eu respondi agora foram as perguntas do Instagram, né? Mas também, como eu compartilho lá no Facebook, a mesma postagem, também foi lá para o Facebook. Então vamos fazer as respostas, responder as perguntas que foram feitas lá no Facebook, né? Começando pelo Márcio Leandro. Qual tipo e melhor modelo resistente de luva para gramado sintético? Algumas marcas já existiu desde sempre, né? As luvas com palma hard ground. Sabe aquelas palmas rugadas? Cheio de buraquinhos, cheio de ondulações e tudo. Essas palmas são as hard ground, que são feitas para ter resistência, mas também não tem gripe. Aquilo como eu digo, é para goleiro espalmador, que não encaixa a bola, é só para espalmar. São resistentes pra caramba, duram uma vida, né? Mas não tem gripe nenhum. E tem outras marcas mais atuais que começaram a fazer a palma turf, como a Aviata, como a Rinat, né? E eu acho que a luva que mais se aproxima a essas luvas de palma turf são as luvas da NGA, que não usam a mesma expressão, até porque ele usa a mesma palma em todas as outras luvas, né? Então eu não uso essa expressão, mas em termos de resistência acredito que seja muito similar. A Celsius também tem um material para gramado sintético que chama Terrain, né? Esse nome mesmo, Terrain, o nome da palma, que são para gramados sintéticos ou terrenos duros. E que também tem gripe, que são boas também de nível profissional. Inclusive o goleiro do Impact estava usando o modelo que eu também tenho, eu até fiz um review para vocês. A segunda pergunta do Glauco Teles. Qual foi o momento mais triste da sua carreira? Olha, aí é uma coisa mais simples que eu tenho, mais fácil até de responder, que foi quando eu machuquei o joelho, no início de 2014. Quem me acompanha há bastante tempo sabe, mas eu não vou contar os detalhes de como foi que eu me machuquei. Mas foi triste porque eu cheguei até, digamos que, não digo que lacrimejar, mas os meus olhos ficaram molhados. Foi quando a fisioterapeuta do time, eu estava no UFC L'Assomption na época, no semi-profissional ainda, e ela testou o meu joelho, né? E ela disse que não havia rompimento de ligamentos, mas que não estava sólido, né? Que provavelmente eu teria que parar de jogar futebol. E é claro, quando ela disse aquilo, eu estava num nível bom, acho que na segunda temporada com o UFC L'Assomption, estava jogando bem, estava sendo como titular, e estava passando por uma boa fase. Quando ela me diz aquilo, é claro que eu fiquei triste. Ela disse que eu podia treinar aqui tudo, mas que eu não podia forçar tanto, porque o joelho podia realmente soltar do lugar. Mas como eu sou teimoso, fui forçando, não forçando, mas eu fui me exercitando, fazendo exercício para poder fortalecer o joelho, e hoje vocês estão me vendo aí jogando sem problemas nenhum, né? Então essa é a parte mais feliz, mas naquele momento foi um momento triste, sim. A terceira pergunta do Facebook, o Gabriel Melo. Como você começou a carreira de goleiro? Eu sempre fui goleiro desde
pequeno, mas eu nunca quis ser, né? Porque eu queria ser atacante, eu queria fazer gol. Só que eu nunca fui bom, né? Eu comecei no ataque e fui recuando. E quando eu parei no gol, eu disse, não, mas eu não quero ser goleiro. E aí parei de jogar completamente. E parei de jogar mais ou menos com 10 anos de idade. 3 anos depois, para vocês terem uma ideia de como eu tinha criado raiva do futebol, eu falava mal do futebol, não conseguia entender como 22 homens corriam atrás de uma bola, né? Então eu tinha criado mesmo raiva. Só que eu tinha amigos ainda que jogavam, era Brasil, todo mundo joga no Brasil. Quando que eu estava na porta de casa conversando com um amigo meu, o Romário, e ele... No Brasil a gente fica assim, né? Com os amigos na frente. E aí o treinador da equipe deles, o Raimundo, quem eu mencionei agora há pouco, passou na frente de casa e disse, ei Raimundo, vamos pro treino. Era tarde, eram as 3 horas da tarde. Pensei ali rápido e perguntei ao Raimundo. Raimundo já tinha passado. Eu disse, ei Raimundo, tá precisando de um goleiro? Ele olhou para trás e disse, tô. Foi aí que eu fui. Foi rápido, foi naquele momento. Tinha 3 anos que eu não tinha jogado, eu não tinha luva, não tinha chuteira, não tinha uniforme, não tinha nada. Peguei o tênis da escola, sem luva nenhuma, fui treinar. E foi aí que eu comecei a ser goleiro. Foi aí que eu comecei a pegar o gosto, comecei a treinar, comecei a me equipar, né? Eu já trabalhava, eu tinha 13 anos quando eu comecei, mas eu já trabalhava com veterinário desde os 12, né? Então eu já tinha um meio ali de começar a juntar um dinheirinho para comprar minhas coisas. E foi aí que eu fui me equipando. Foi aí que eu comecei a ser goleiro de verdade. O João Pedro Aguiar, você acha que o futebol canadense vai se desenvolver muito? Olha, eu acredito que daqui a uns 10 anos o futebol canadense vai se tornar uma das elites. Porque eu vejo como está sendo organizado e vejo também como a imigração está entrando no Canadá. E é justamente os imigrantes, né, de países latinos, países do Brasil, como o Brasil, em Portugal, países europeus também, que são países onde o futebol é de primeira linha, né, do primeiro esporte nacional, estão chegando aqui e estão implantando isso. A quantidade de pessoas que está jogando está enorme, a quantidade de lojas que estão se criando também está enorme. Então, quando a gente vê essas coisas todas, a gente está vendo que o futebol está se tornando o primeiro esporte, deixando o hockey de lado. E o hockey, em momento dado, vai ficar não esquecido, porque não tem como esquecer, mas o futebol vai tomar... O futebol que a gente joga com os pés, né? Porque tem o futebol americano, também aqui no Canadá também tem o futebol americano. Mas o nosso futebol com certeza vai tomar a frente de tudo isso aí e vai tomar conta. Principalmente quando o Impact, aqui, digo aqui na questão de Montreal, onde eu moro, quando o Impact entrou na MLS, isso mudou muita coisa, que o próprio Impact criou escola de futebol, né, criou visibilidade ao futebol, trouxe alguns jogadores de importância, como o próprio Drogba, que jogava aqui em Montreal. Então isso tudo fez uma grande diferença. E para a última pergunta escolhida é o Rafael Teodoro. Léo, você já jogou futsal? Já joguei futsal, mas eu não gosto. São dois esportes diferentes e eu acredito que um jogador de campo, um goleiro de campo, ele precisa jogar muitas vezes, se adaptar ao futsal para poder jogar futsal. E da mesma maneira, ao contrário, né? Um goleiro de futsal ele tem que se adaptar para jogar com futebol de campo. São dois esportes diferentes, não há condições. Então, mas para um jogador de linha, acredito que seja um pouco mais fácil. Eu mesmo jogo futsal, eu até gosto de jogar futsal na linha, né? Mas como goleiro é totalmente diferente. Então prefiro jogar só o society e futebol de campo. E queria mandar, para terminar, estava acabando de falar com Michel Hurley, mandar um abraço para ele especial, que a gente estava falando agora há pouco. Ele falou da luva dele que ele comprou na internet, que ele comprou justamente depois de um vídeo nosso, né? E fiquei muito contente em saber que a gente influencia dessa maneira as pessoas. Valeu, pessoal! Então tá aí as perguntas. Fiquem com Deus, amanhã tem jogo, mas logo eu vou fazer mais vídeos. A semana que vem também vai ser tranquilo, eu vou estar aqui mais frequente. Valeu? Obrigadão, pessoal. Passem uma boa noite, fiquem com Deus. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu? Tchau, tchau.